Olá, tudo bem com você, empresário e empresária? Sejam todos muito bem-vindos. O tema desse vídeo é demissão. Você tem dificuldade em fazer demissão? Já me coloque nos comentários para eu saber. Para quem não me conhece, eu me chamo Ildete Tigre, sou administradora de empresas e toda semana eu trago conteúdo para você, empresário, que quer fazer sua empresa lucrar 2 vezes mais, mesmo você trabalhando menos. Então, já me coloque aí nos comentários se você tem dificuldade em fazer uma demissão. Porque tem empresário que fala, eu tenho muita dificuldade em fazer um processo de demissão, porque realmente é muito complicado, você envolve com muitas emoções. É um momento que envolve muitas emoções, tanto por parte da pessoa que vai aplicar vai desligar um funcionário, quanto por parte do funcionário que será desligado da empresa. Então, uma demissão envolve sim muito sentimento, muita emoção, muitas situações que envolvem até chegar ao fato de acarretar uma demissão. São muitas situações que vêm antes da demissão. Então, o que eu te digo que ficaria mais fácil de você fazer uma demissão seria você seguir algumas dicas que eu vou te dar aqui hoje. Mas antes eu vou te contar a história do empresário que suou frio. Ele suava e ele ficava sem saber. Ele chegava na empresa de manhã querendo fazer aquela demissão e não conseguia. Ele falava, vou tomar um café, depois eu venho para fazer essa demissão. Tomava o café, inventava uma desculpa, fazia uma coisa, fazia outra coisa. Olhava para a pessoa, sabia que tinha que fazer aquela demissão, mas não conseguia fazer a demissão. Porque ele não se sentia preparado, ele ficava muito inseguro. E ele ficava muito nervoso, então isso passou dias. Ele passava um dia nessa preocupação, ia para casa pensar, tentando um plano na cabeça, mas não conseguia. Chegava no outro dia, todo o planejamento que ele falava, amanhã cedo eu vou chegar e chamar a pessoa e fazer a demissão. Chegava no outro dia, era a mesma coisa. Isso ele foi acarretando um monte de dias. Aí chegou um dia que ele fez a carta, entregou, sem pensar muito, porque se ele pensasse muito, ele não conseguia. Aí ele fez a carta, entregou e demitiu, mesmo sofrendo, mas fez. Porque era a primeira demissão, então ele estava muito inseguro. E aí, algumas dicas que eu vou deixar aqui para você a primeira dica faça uma demissão planejada, porque você vai sofrer menos. Você vai, então, antes de fazer o planejamento de uma demissão, você tem que conhecer por que você vai dar aquela demissão, por que você vai fazer o desligamento daquele funcionário. Porque antes de tudo isso, você tem que fazer o desenvolvimento do funcionário, fazer avaliação de desempenho, dar feedback e saber por que ela está levando a demissão. Qual é o motivo que está levando a acarretar o desligamento desse funcionário? Se ele não está performando bem, o que foi que aconteceu? Falha sua ou foi falha dele? Você desenvolveu ele por um período, você buscou o potencial máximo dele e ele não performou o quanto a empresa precisava. Se for por esse motivo, faça todo o feedback nesse período. Mostre para ele onde é que ele está falhando, mostre para ele onde é que ele precisa melhorar. Treine esse colaborador, desenvolva esse colaborador e acompanhe esse colaborador. E deixe claro que se ele não se desenvolver o que a empresa precisa, ele sim levará à demissão. E aí, uma vez que ele já está preparado, que ele vai levar essa demissão, não será uma coisa tão difícil de você chegar e dizer para ele, porque ele já está sabendo. E um segundo cuidado no momento que você decidiu que você vai dar a demissão, não faça feedback neste momento. O momento da demissão é só o momento da demissão. Porque você já fez tudo o que você sabia antes. Você já fez todo o esforço para manter a pessoa antes e a pessoa não fez. A pessoa não buscou se melhorar naquele período, então não é o momento que você vai fazer o feedback, naquele momento do desligamento. Naquele momento, você só deve dar apenas a demissão, ser claro, muito, muito claro com ele. E se ele tiver alguma dúvida, ainda você explicar. Só isso, não ficar falando que ele estava errando, que ele estava falhando, que ele tinha determinado comportamento que era ruim, que ele tinha determinada fraqueza em determinado ponto. E esse momento não deve ser o momento que você deve estar desenvolvendo o seu funcionário. Uma vez uma empresária me chamou para acompanhar uma demissão e eu percebi que ela não estava preparada. Porque nesse momento, eu não sei se foi nervosismo da parte dela, mas ela começou a se comparar com um funcionário que ela tinha. Os dois tinham a mesma formação
de faculdade. E aí começou a se comparar, falando que tinha arrependido de ter contratado ele, que ele estava sendo um menino que estava caro para a empresa, que ela resolveria tudo o que tinha para resolver apenas com o estagiário. E começou a falar um monte de coisas que não tinha nada a ver na demissão. Então, este momento não é momento para dar feedback, não é momento para fazer avaliação de desempenho, não é momento para fazer correção, não é momento de você querer melhorar aquele funcionário. É o momento de dar a demissão e tirar alguma dúvida. Se ele quiser saber o motivo, você fala, mas muito provável que ele já vai estar sabendo mesmo antes, se você está acompanhando ele nesse período de fazer esse processo. Um terceiro cuidado que você deve ter é, no momento que você for fazer a demissão, não faça a demissão na frente da multidão, de inúmeros outros funcionários, de outras pessoas. Esse fato deve ser dentro de uma sala reservada, só você e o seu funcionário. Mas aqui eu vou até abrir um adendo, porque há situações e há situações. Há situações que você deve ter alguém para acompanhar, que deve acompanhar o processo neste momento, porque há pessoas que são escandalosas mesmo, e há pessoas que vão querer dizer que aquela demissão partiu mais por uma causa pessoal. Então, se você tem toda essa questão de saber que esse funcionário pode te dar problemas futuros, então chame um gerente, chame uma pessoa que pode te auxiliar neste momento. Se é uma pessoa que você pode achar que pode lhe trazer problemas futuros, que essa pessoa pode até dizer, não, era uma questão pessoal, levei uma demissão injusta, levei uma demissão mais por questão pessoal dessa pessoa que não me queria na empresa. Então, isso se torna um fator que pode ser jogado contra você. Então, se você tem uma dúvida quanto àquela pessoa, quanto ao comportamento, e acha que ela pode te trazer um problema futuro de justiça, então tenha ali um gerente, um líder, alguém de uma senioridade maior, não um colega, porque um colega dessa pessoa vai trazer um colega do mesmo nível de decisão dentro da empresa. Uma pessoa que é do mesmo nível, da mesma patamar de cargo, essa pessoa que será um colega, essa pessoa pode levar todas essas informações para dentro da empresa, dos corredores, e espalhar aquela informação. Então, neste momento, você pode até levar alguém que tenha uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade que esteja na empresa, que seja mais da sua confiança, que não vá fazer levar informações para os corretores. Um outro cuidado que você deve ter é não pedir desculpa. Porque se você pede desculpa, fica assim uma situação constrangedora. Você fica pedindo desculpa, dá a entender que você é o culpado. E você não tem culpa nenhuma se a pessoa não performou como você queria. A pessoa não tem o perfil com a vaga, não tem o perfil com a empresa, não tem um comportamento que está agregando valor na empresa. Você não vai pedir desculpa, porque isso vai causar um mal-estar. Por que você pediria desculpa? Então, seja imparcial e passe as informações necessárias. Não apenas dizer que você não tem culpa. Não tem nada a ver você dizer que você não tem culpa, que você sente muito por ela. Eu sei que tem casos que a pessoa vai sair da empresa e que ela até esteja com problemas em casa, problema de saúde, com criança, com pais ou mães que estão ali precisando mesmo daquela renda daquela pessoa. Mas isso não é momento de você pedir desculpas, porque não tem nada a ver você pedir desculpa. E tem um empresário que fica numa situação tão constrangedora que ele começa a pedir, sinto muito, me desculpa, mas eu vou ter que fazer isso. Não é da minha vontade, mas eu vou ter que fazer isso. Não é o momento de pedir desculpa, é o momento simplesmente já estava planejado, já foi uma coisa analisada antes daquele momento, então não é hora de estar pedindo desculpa, de sinto muito, não tem nada a ver você fazer esse tipo de comportamento. E cuidado com as questões de pessoas que são parentes, que você tem um envolvimento mais próximo. Nunca misture o lado profissional com o lado pessoal, porque isso é ruim para a empresa e isso é ruim para você. Porque uma vez mesmo uma menina falando, Ivete, eu tive uma empresária falando, Ivete, eu tive problemas com minha família, porque eu não queria contratar a menina, aí eu contratei
por consideração. E aí depois eu demiti e fiquei com problemas com a minha mãe e com a minha tia, porque a menina veio para a empresa e ela fez várias avaliações e a menina não estava performando, a menina estava fazendo tipo uma rádio peão nos corredores, e então todos os outros colaboradores começou a ter um comportamento diferente de antes dela dentro da empresa. Então ela teve que demitir a menina, e quando ela demitiu a menina, a tia parou de falar com ela. E a mãe também ficou muito chateada com ela, achando que a culpa era dela, que ela poderia ter mais paciência com a menina, e não teve a paciência necessária. Não teve como ter essa pessoa dentro da empresa. E então são diversas situações. Agora há também aqueles outros casos em que fazer uma demissão é muito fácil quando a pessoa está doida para sair da empresa. A pessoa quer sair da empresa e não quer pedir a demissão. Não quer pedir a demissão porque quando pede a demissão, ela perde alguns direitos. Então ela fica ali infernizando, fica pirraçando, fica numa situação jogando os colegas contra a empresa, jogando os colegas contra o dono da empresa, e fica infernizando mesmo. Então foi uma situação de um empresário que falou: eu tive que dar as contas o quanto antes, porque se eu ficasse com aquela pessoa mais tempo dentro da minha empresa, ia ser um prejuízo maior. E ele ficou tão chateado quando ele deu a demissão, porque ele já estava chateado antes. Aí ele deu a demissão e a pessoa ficou feliz da vida, rindo da cara dele e dizendo: tá vendo? Eu não falei que eu consegui a demissão. E aí ele ficou tão chateado porque esse colega ainda saiu falando para os outros demais colegas que ele tinha conseguido a demissão. Porque é a vantagem quando a empresa dá a demissão para os colaboradores. Então, esse menino estava feliz porque tinha conseguido essa vantagem. E numa situação dessa é muito complicado, porque as outras pessoas também dá de entender que se as outras pessoas pirraçarem, que seus colegas começarem a falhar, a faltar, a causar problemas de advertências, que é uma questão que às vezes o pessoal me pergunta também. Já vou te responder sobre isso, a questão de advertência, que é uma demissão de justa causa. Mas nessa questão de uma empresa, um colega, uma pessoa que influencia os demais, e os demais vão entender que eles vão também a qualquer momento pedir ter o mesmo comportamento e vai ter a demissão, e vai sair na vantagem quanto à empresa. E além dessas situações, há uma outra questão de justa causa. Qual o cuidado que você deve ter em não dar uma demissão por justa causa? Porque uma demissão por justa causa, ela requer uma advertência verbal, uma advertência por escrita, uma suspensão seguida de uma demissão. Só que se você faz tudo isso de acordo com a CLT, se você faz tudo isso de acordo com um advogado muito bem orientado por um advogado, então você consegue obter sucesso, como foi o caso de um empresário. Ele disse que ele fez bem acompanhado, verificando toda a questão da CLT, acompanhado por um advogado. Então ele teve sucesso e foi bom, ele conseguiu. Só que eu não indico que você faça isso, porque nem sempre você vai ter sucesso. Uma situação dessa poderia ser revertido e o empresário ter mais prejuízos. E outro caso também, o empresário tentou fazer uma justa causa e teve a questão da justa causa revertida. Então, eu não indico que você faça, mesmo que você sabe que aquela pessoa está ali te dando prejuízos. A melhor coisa que você faz, se a pessoa está te dando prejuízo, é fazer uma demissão normal. Faça a demissão normal, deixe ele feliz, mande ele para casa e ele se vire com a vida dele para ele procurar outro emprego, porque você vai ter alguns prejuízos ali naquele momento, mas a sua saúde, a saúde de empresário, vale muito mais do que algum prejuízo em dinheiro que você vai ter naquele momento, onde você vai pagar por alguns direitos que você sabe que você poderia nem pagar, porque se é ele que está provocando aquela demissão dele, e aí o funcionário fica pirraçando dentro da empresa, faltando, fica influenciando outras pessoas, e você segurando, sendo paciente para ver se ela pede para ir embora e ela não pede. Então não adianta, é melhor você pegar e dar logo a demissão dela e ela se virar com a vida dela e você se livrar do problema. Mas eu vou te responder também algumas perguntas aqui que alguns empresários trouxeram, e talvez essas perguntas sejam dúvidas suas e vai te ajudar no momento de você fazer uma demissão. Como por exemplo,
fazer a demissão, qual seria o melhor dia? Seria no dia de segunda-feira ou seria num sábado, no final de semana, numa sexta-feira à noite? Eu te digo que há casos e há casos, porque cada situação é cada situação, cada empresário é cada empresário, cada empresa é cada empresa, cada funcionário é cada funcionário. Aí já vi duas situações em que é melhor na segunda e uma situação que é melhor no sábado. Por quê? Um funcionário mesmo que levou uma demissão em uma empresa que eu estava, ele falou assim, ainda bem que foi numa sexta-feira que eu levei essa demissão, porque eu vou para casa, eu vou respirar, eu não sei o que eu vou dizer para minha mulher ainda vou pensar o que eu vou dizer para ela, porque a gente tem criança. E uma vez que eu tenho criança em casa, eu tenho que repensar como é que eu vou arrumar outro emprego. Então, eu vou respirar fundo, vou descansar sábado e domingo, segunda-feira, e daqui até lá, ver como é que eu vou dar essa notícia para minha esposa, porque ela tá cuidando de casa, desempregada. Eu desempregada, agora todo mundo desempregado. Cheguei em casa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu vou ter esses 2 dias para respirar. Mas em uma outra situação, em que a pessoa levou a demissão na segunda-feira, ela já pode logo já ir procurando por outro emprego. Porém, eu não acho que a pessoa, quando sai da empresa, que é demitida, ela sai com a cabeça já pronta para ir procurar outro emprego. Mas, pelo menos, ela já está ali, já quiser distribuir currículo durante a semana toda. Ela já tem segunda, já tem terça, quarta, quinta e sexta, que ela pode distribuir currículo, visitar a empresa, procurar para um amigo, ou não sei. Então, se ela leva a demissão logo na segunda-feira, ela já pode buscar por resolver toda essa problemática já de cara, não ficar protelando para outra semana. Uma outra pergunta é, eu devo explicar para a equipe por que eu dei a demissão na pessoa? E sim, eu te indico que, ao invés das pessoas ficarem ali sem saber por que o colega levou uma demissão, aquele tititi nos corredores, aquela fofoca sem verdades, correndo ali pelos corredores da empresa, então eu te digo que você, como dono da empresa, chega e diga para a equipe o seguinte, que decisões difíceis são necessárias tomar. E você precisou tomar aquela decisão, não explique detalhe de forma profunda, mas que era necessário fazer aquela demissão daquela pessoa naquele dia, naquele momento. E nunca leve para o lado pessoal, porque se você levar para o lado pessoal, isso torna a questão da demissão mais complicada. Então, não leve para o lado pessoal, é mais a questão comportamental e da empresa. Nunca leve para o lado pessoal, porque vai ser ruim para você. Uma terceira pergunta é, o que fazer quando o funcionário quer sair e ele não pede, fica infernizando, fica pirraçando? Eu te digo que dê a demissão o quanto antes, quanto mais rápido, para que aquela pessoa não tire a sua paciência, não tire o seu bom humor de ser empresário. Então, não perca tempo em ficar buscando manter aquela pessoa e aquela pessoa não quer nada com nada. Então, eu te digo que não vale a pena você manter uma pessoa que não quer mais estar junto com você. Aquela pessoa só vai te dar prejuízos. E uma quarta pergunta que me surgiu foi, em caso de que a pessoa tem uma situação delicada, você dá a demissão para ela, e ela, por ter problemas em casa, muitos problemas delicados em casa, o que fazer se ela pedir para reverter a demissão? Em uma situação de pedir para reverter a situação, você vai dizer o seguinte, que não tem como reverter, mesmo porque você já fez tudo muito bem planejado. E como você fez tudo muito bem planejado, você vai segurar a sua palavra. Aí teve uma vez que o empresário até fez o seguinte, ele deu a demissão, sabia que a pessoa estava com problemas em casa, e aí para compensar essa situação, ele ajudou a pessoa a se recolocar no trabalho, porque essa pessoa tinha problema de saúde com os pais. Então, era essa pessoa que ajudava os pais a se manter a casa. Então, ela ficou muito desesperada e pediu para reverter a questão da demissão. E uma vez que ela pediu para reverter a demissão e não podia reverter a demissão, o dono da empresa falou, não posso fazer isso, mas eu vou te ajudar a recolocar no mercado de trabalho. Uma vez que você vai ter esse apoio, vai ficar mais fácil de você arrumar um outro emprego. E aí o dono da empresa ajudou ela a se recolocar em um novo emprego. Então, assim, ele fez isso mais porque ele estava se sentindo no direito de ajudar essa pessoa, porque ele também não precisava ajudar essa pessoa, mas ele, para amenizar mais o sentimento de culpa, porque a questão de demissão são tantas emoções que envolvem naquele meio, naquele momento, então são muitas situações, ainda mais quando há criança, por exemplo, quando há idoso, eu mesmo fico de
coração cortado quando é a questão de o pai tá desempregado, a mãe tá ficando desempregada naquele momento e tem criança, ou tem um pai que tá idoso, ou tem uma mãe que é idosa, ou mesmo que tem outra pessoa da família que precisa daquela renda. Então é muito doloroso e é muito complicado você demitir alguém que precisa de fato, mas porém aquela pessoa também não está performando no trabalho. Então, se ela não está performando no trabalho e você quer ajudar ela a arrumar outro emprego, porque talvez ela não sirva mais para a sua empresa, mas serve sim para outra empresa. Então, a pessoa também não é de ser descartada, dispensada e vá se virar para lá porque você já não serve mais para a minha empresa. Então, se você tem um coração bom que quer ajudar aquele funcionário, porque tem toda uma trajetória, toda história daquela pessoa na sua empresa. Então, por mais que você não queira, você se comove, você se envolve mesmo com a pessoa. Então, você pode ajudar e só reverter uma demissão, eu não digo que seria uma situação legal você fazer essa questão de reverter. Uma outra situação também complicada é quando a pessoa performa-se muito bem, ela trabalha muito bem, chega dentro do horário certo, é uma pessoa que é engajada, produz bem, mas chega de uma hora para frente, ou ela será demitida, ou ela irá para um cargo de liderança, ou irá para um cargo de gerência. Mas se ela já está no cargo de gerência, já não está mais performando de jeito nenhum, e você não pode mais voltar a colocar em um cargo menor. Então, se você não pode colocar em um cargo menor, porque é contra a lei. Se você tem uma pessoa em um cargo que está ali de gerência, você vai baixar o cargo dela, é contra a lei. Você não pode fazer isso. Uma vez que você não pode fazer isso, você precisa demitir. Porque se você quer uma pessoa para uma gerência maior ainda e ela não vai dar conta de estar para uma gerência maior ainda, então você precisa fazer a demissão. Esse é um caso bem assim doloroso também, porque às vezes a pessoa também já não está performando mais, porque também já não está com vontade de ficar mais na empresa mesmo. Então, uma vez que ela já não quer mais ficar na empresa mesmo, então o ideal é que você faça a demissão e aí será melhor para as duas partes, porque não adianta a pessoa estar dentro da empresa e a pessoa já não está mais com vontade, a pessoa já não produz mais como seria o necessário para a empresa. Então, o ideal é que você faça a demissão desse candidato. Quanto a aviso prévio, é obrigatório, eu devo dar ou então dar a demissão direto para a pessoa. No caso do aviso prévio, pode acontecer de duas maneiras. Você dá o aviso prévio para a pessoa e a pessoa vai trabalhar 2 horas a menos todos o período de 30 dias, ou você dá o aviso prévio e a pessoa vai trabalhar na questão de 27 dias e ter 3 dias livres, essas 2 horas a menos. E esses 3 dias que você vai ser pago para a pessoa, você vai pagar 30 dias direto. Vai pagar 30 dias direto para a pessoa e a pessoa vai ainda ter nessas 2 horas por dia que ela não vai estar na empresa. Ela vai ou procurar outro emprego ou vai para casa descansar, mas é obrigatório que a empresa dê essas 2 horas a menos todos os dias. Vai pagar os 30 dias direto. E no caso dos 3 dias que você vai dar também a menos, vai ser o seguinte, você vai pagar 30 dias direto e essa pessoa vai trabalhar apenas 27. Então, vai ser 30 dias pagos e 27 dias trabalhados pela pessoa. Mas em um caso, digamos que a pessoa ela queira sair, ela tem também a obrigação de avisar com 30 dias de antecedência. Para quê? Para que o dono da empresa procure uma outra pessoa, para que o dono da empresa organize aquelas tarefas. O dono da empresa treine também uma outra pessoa para substituir a pessoa que está saindo. Então, a pessoa que está saindo, ela tem obrigação de avisar com pelo menos 30 dias de antecedência. E aqui eu quero te dizer que você, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te responderei com o maior prazer. Sei que você gostou e que você vai dar um like, vai se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.